Olá amigos, bem-vindo ao programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano. Por quê? Informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Falamos no programa que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal. Porque as informações que nós passamos aqui para vocês, realmente é para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Que esse é o objetivo do nosso programa, levar você a alcançar os grandes resultados e o tão sonhado sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Aproveita, vai no nosso canal do YouTube, André Pimentel Sucesso, se inscreve, dá seu joinha lá. Compartilha, porque quanto mais você der seu joinha, mais você compartilhar, o YouTube vai entender que o nosso programa é de grande valia para todos. Vai no nosso Instagram, André Pimentel Sucesso, se inscreve no nosso programa, mande sugestões dos programas, comentário dos programas através do nosso direct no Instagram, ou então através do nosso WhatsApp, DDD 859-9959-8754, porque o programa é feito entre nós aqui no palco e você aí na sua casa. Porque, não é não, Rogério? Exatamente. Com a presença do nosso telespectador é muito melhor pra gente, né? É muito melhor. Você aproveita, entra no nosso Instagram, André Pimentel Sucesso. A gente está com uma meta de chegarmos a 100 mil seguidores, não é isso? E a gente está vindo com uma surpresa muito boa agora, que vai melhorar ainda mais o seu deslocamento nas redes sociais. Então estamos aprontando algo bem interessante para você, que vai ser show de bola. E modernizando sempre, né, mulher? Modernizando sempre. E hoje a gente está com um programa muito bom, com perguntas excelentes e um tema bem criativo. Rogério, aproveitando, estou vendo nossa caneca aqui, recebi várias mensagens dos nossos telespectadores falando da caneca. Gostaram, melhor que a preta que estava aqui, mas foi sugestão de telespectadores que pediram que a gente fizesse uma caneca branca. Então, vocês solicitaram, a gente vai lá e faz. Solicita um programa, a gente analisa, vamos lá e fazemos. Um comentário seu, li, respondemos. Então, nós estamos sempre à disposição do nosso telespectador, porque isso é muito importante, Rogério. Se você for no escritório lá do Instituto Pimentel, você vai ver caneca branca, caneca preta, caneca verde. A gente vai testando, né? O rei da caneca, o André Pimentel. A gente vai testando, vai distribuindo também, né? Vira brinde. Eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei uma caneca dessa, eu diria que eu tenho até hoje, que eu tomo sempre café com ela, ela veio numa caixinha quadradinha, né? Isso, você dava de presente, né? Isso. Interessante. Uma sacola. Isso, uma sacolazinha. Primeiro dia, assim, ganhei muito presente. Hoje não ganhei mais presente, não. Hoje ele já é de casa, hoje ele pega. Aí. Hoje ele pega, né? Não é isso, Rogério? Exatamente. Rogério, qual o tema do programa de hoje? O tema é esse: você e a excelência emocional. Antes de você falar algum tópico aqui, olha bem, você e a excelência emocional. Nós vamos falar do seu emocional. Como isso pode transformar a sua vida, melhorar os seus relacionamentos pessoais, profissionais, na sociedade, na família. Como vai melhorar? Pega caneta e papel, anota, assiste o programa 1, 2, 3 vezes, porque é um treinamento. O treinamento é assim, Rogério. É igual quando eu leio um livro. O livro é muito bom, eu leio ele 2, 3 vezes. Risco ele, marco ele, bato foto dele para ficar no meu celular para poder eu ficar lendo. Por quê? Porque é aprendizado. O nosso cérebro, ele aprende tudo por repetição ou então por um forte impacto emocional. Então repete, que você vai se tornar um campeão. É interessante que nós estávamos, antes de começar o programa, vendo um vídeo de 2 pessoas que estavam emocionalmente desequilibradas. Aquela briga da academia, né? Da academia, uma situação. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Você tem um equilíbrio emocional em tudo que você vai fazer. E o primeiro tópico já diz o seguinte: o que são perguntas poderosas? Perguntas poderosas. Você pai, você mãe, você palestrante, já sabe disso. Você líder. Presta bem atenção. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, essa pergunta ela é muito importante. É pergunta aberta ou pergunta fechada? Então vamos lá. O que são perguntas poderosas? São aquelas perguntas que fazem as pessoas refletirem. No nosso processo de coaching e mentoria, que você participou dos 2 comigo direto, eu fiz várias perguntas e você sabe disso. Você refletir.
Na semana passada, nós perguntamos quem é você e quais são seus resultados. Não foi essa a primeira pergunta? Foi. Quem é você e quais são seus resultados atuais? Ou seja, eu estou fazendo você pensar, literalmente lhe tirando de uma zona de conforto. Então, são aquelas perguntas que fazem as pessoas refletirem. As respostas são a matéria-prima que você vai trabalhar para moldar o seu futuro ou o futuro do próximo. Porque você é liderado, você é líder, você está na sua empresa e você passa em um setor, tem uma pessoa lá trabalhando, mas toda trancada, toda fechada. Se você perguntar para ela, e aí, o que é que você tem? Sabe o que ela vai falar? Nada. Nada. Não tenho nada. Vai até mentir. E por que você está todo desse jeito? Ah, porque eu estou com a dor aqui no dente e não estou podendo falar muito. Mas se você chega perto daquela pessoa, se você abraça aquela pessoa, dá um bom dia, uma boa tarde na hora que você viu aquela pessoa, e você pergunta, está tudo bem com você? Há algo que eu possa lhe ajudar? Hoje a minha secretária, todos os dias na minha empresa, nós fazemos a área financeira, né? O nosso trabalho financeiro, e a minha funcionária começou a fazer o trabalho comigo lá, a minha secretária, e eu perguntei para ela exatamente isso. E ela me falou que estava com uma demanda, que eu não gosto de falar de problema, né? Uma demanda a ser resolvida. Eu perguntei qual era a demanda e eu fui lá e resolvi para ela. Ok? O que significa que ela vai ter agora uma tarde maravilhosa, um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, um mês maravilhoso, porque eu, como líder, fui lá e resolvi aquela situação adversa dela. Então, pergunta poderosa vai transformar a sua vida. Eu me lembro que eu perguntava para minha filha, que se formou agora, eu fazia uma pergunta errada para ela. Eu falava para ela assim, filha, como foi seu dia de aula hoje? Ela dizia para mim assim, foi bom. Só me respondia desse jeito, foi bom. O dia foi bom. Aí eu percebi que eu estava fazendo a pergunta errada. E eu passei a fazer as perguntas certas. Quais as aulas que você teve hoje? Qual a matéria que você mais participou? E fui perguntando os exercícios que foram feitos. Eu comecei a abrir a mente. Então, quando você faz isso com as pessoas, através das perguntas poderosas, você vai ajudar não só a você, porque você pode se perguntar também. Na semana passada nós falamos, você fala com você no espelho, não foi isso? Então, pergunta para você também. Eu faço muito isso. Perguntas poderosas para o André Pimentel. Então, faça sempre perguntas poderosas para vocês, para o seu liderado, para seus filhos, esposa, marido, porque serve para todos. Porque as pessoas têm mania de fazer perguntas criticando. Não faz isso. Porque você afasta as pessoas de você, traga elas para perto de você e tenta solucionar. E tem aquele ditado, se não pode ajudar, fica calado, né? E às vezes a pessoa passou por uma situação difícil e você chega para ela, no lugar de você dar uma palavra de conforto, eu sabia. Pronto. Isso aconteceu, sabia que aconteceu. Bem feito. Isso, bem feito. Sabe por quê? Porque a pessoa já está abalada, já está... Então, porque é melhor você dar uma palavra certa, ou você ficar calado. Calado é uma resposta, né? Eu costumo sempre, em momentos difíceis de perda, de familiar, alguma coisa assim, quando eu estou com alguém, eu não falo nada. Porque não tem nada para falar. A pergunta certa é se calar. Ficar calado. É uma pergunta. Ficar calado é uma pergunta. Isso serve muito na empresa também, uma pessoa que lidera equipes, um líder, um diretor. Né? Saber perguntar. Saber perguntar. Rogério, saber perguntar é um conhecimento. E quando você adquire esse conhecimento, tudo se transforma. Falo sempre aqui no nosso programa, e inclusive temos um programa sobre a área comportamental, né? O perfil comportamental das pessoas. Então, quando você passa a entender de perguntas poderosas, perfil comportamental, a sua vida se transforma em todas as áreas. Pode ter certeza, Rogério. O segundo tópico diz assim: todos somos dependentes da saúde emocional para atualizar nossas vidas? Que pergunta fantástica, né? Pergunta excelente. Sem excelência nas emoções, seremos simplesmente escravos das nossas decisões. Você que está assistindo o nosso programa agora, você já ficou zangado? A emoção foi lá para cima, você já feriu alguém? Inclusive, em um dos tópicos aqui, nós vamos falar sobre isso. E você se arrependeu depois? Depois de uma hora, meia hora, um dia, você deitou a cabeça no travesseiro e ficou pensando: poxa, como eu fui grosso com o Rogério. Poxa,
como eu fui áspero com o Rogério. Eu não deveria ter falado aquilo com o Rogério. Já aconteceu com você? Então, todos somos dependentes da saúde emocional. Você precisa cuidar o tempo todo da sua saúde emocional. Você não bebe água? Você não se alimenta? O emocional você tem que cuidar diariamente. O que é que está lhe atrapalhando emocionalmente? Porque tem pessoas dentro de empresas, Rogério, que quando chega alguém, a pessoa se transforma para pior. Fica temerosa, fica triste. E às vezes nem um chefe, é um colega de trabalho. Por quê? Porque algo dispara um gatilho que isso lhe atrapalha diariamente. Então, você precisa cuidar da sua saúde emocional. Qualquer ser humano só vai ter sucesso na vida se tiver saúde emocional. Então você tem que ter muito cuidado, Rogério, porque realmente nós somos dependentes da saúde emocional para que nossa vida se torne uma vida atualizada, uma vida mais tranquila. E eu posso falar para vocês, nos últimos 7 anos que eu estudei muito, os últimos 7 anos eu estudei bastante, mas foi bastante mesmo, o que eu não estudei na minha vida anterior, eu estudei nos últimos 7 anos, e essa área emocional transformou a minha vida. Você convive comigo diariamente, você sabe o que eu estou falando. Não é isso, Rogério? A saúde emocional, ela nos dá uma qualidade de vida e faz com que a gente desenvolva tranquilidade, porque a pessoa que vive atribulada, a pessoa que vive discutindo com tudo, as pessoas viram um saco de pancadas para ela, por causa dos problemas internos dela. Isso é muito difícil, porque a Bíblia diz que no meu interior iria fluir rios de água viva. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu aconselho que não é o exterior que domina o interior, é o interior que domina o exterior. Simples assim. Então, se você ficar atento, você se conhecer. Exatamente. Conhece, olha para dentro. É o famoso o eu. Volta para o eu. Olha para dentro. Vê o que é que está faltando. Vê o que é que está lhe atrapalhando. Vê o que é que está disparando em você um gatilho mental. Isso. O que é que está disparando? Um alimento que você não gosta. Quando você põe na boca sem saber, não dispara um gatilho mental da rejeição? Aquele gatilho mental, isso aqui é horrível, eu não gosto, porque disparou. O emocional é a mesma coisa. Então, dispara o gatilho emocional, você se perde. Tem gente que chega em casa com enxaqueca, por um pequeno gatilho emocional. Lembra tudo na pessoa. Tudo, da suadeira, da sudorese, da calor, da arrepios, dá tudo na pessoa. Por quê? Ela não tem, porque ela não tem o controle emocional. Como eu venço esse controle emocional? Exatamente isso aqui, ó. Foi a pergunta. Todos nós somos dependentes da saúde emocional? Somos. O que é que você tem que fazer? Cuidar dela. Cuidar. Diz, o que é que me atrapalha aqui? Me atrapalha o Rogério falando. Me atrapalha. Exemplo, Rogério falando. É dentro de uma empresa, não estou falando aqui no programa. Dentro de uma empresa. Eu vou me afastar um pouco do Rogério. Mas tudo isso não é alguma coisa que ele teve lá atrás? Então, aí, ok, ele pode ter algo que ele passou lá atrás, que nós vamos até falar no transcorrer do programa. Tá refletindo no atual. Pronto, que tudo dispara nele. Tudo dispara nele. Se alguém aqui já foi assaltado, perdeu um celular na rua, que é que acontece muito. Quando você vê uma pessoa vindo em sua direção, não dispara o gatilho? Eu sofri um assalto ali, nós estamos aqui em Fortaleza, na Unifor, em frente ao McDonald's. O cara tomou meu celular, foi uma briga, eu falei que eu sou muito reativo, uma coisa que eu não posso ser. Mas durante meses eu fiquei... E porque dispara o gatilho. Disparado com esse gatilho. Dispara esse gatilho. Então você precisa só ficar atento a isso. O que é que... Um alimento. Você vai em um restaurante, um self-service, que tem várias bandejas lá, você não escolhe o que você quer. Você escolhe o que você quer e você se alimenta com aquilo que você gostaria de estar se alimentando. Não é isso? A mesma coisa na vida. Ah, André, mas eu não tenho uma opção porque eu estou numa empresa, eu não posso perder meu emprego. Porque você tem medo de perder o emprego, por quê? Porque você é incapaz? Porque você não tem capacidade de arrumar outro emprego? É isso? Porque você não dá resultado e aquela empresa está pagando o teu salário? Você não tem que ter medo de nada. Porque todos nós somos iguais. Só que algumas pessoas se desenvolvem mais, por quê? Porque ela investe nela. O que é que você está fazendo na sua vida? Foi o que você fez no fim de semana? Foi nas férias? À noite? O que é que você tem feito à noite? Tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que estão treinando e tem pessoas que não estão fazendo nada.
Quando nós temos os nossos eventos, palestra ou treinamentos, a primeira coisa que eu falo é: parabéns para vocês que representam 5% da população que estão investindo no maior patrimônio que vocês têm, que são vocês. Você é seu maior patrimônio. Você está cuidando disso? Aí, Rogério, tem aquelas pessoas que quem estuda na escola, estuda muito, passa direto. Quem não estuda muito, vai para a recuperação. E quem não estuda mais ainda, perde o ano. Então é bem simples a conta. Se você fizer essa conta, você vai ver que tudo faz sentido. Porque todos nós somos iguais, Rogério. Todo ser humano que tem um cérebro, ele tem condições de aprender qualquer coisa. Agora, basta ele querer. Todos nós temos a oportunidade, é nos dada, não é isso? Todos, diariamente. Porque às vezes as pessoas se vitimizam, dizendo, porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu tenho um amigo como você conhece, que se viaja para lá, ele hoje ele tem uma autoridade muito grande, mas ele estudou, eu vi, eu acompanhei. Aí o meu amigo diz assim, mas ele teve a mãe dele, teve o pai dele. Não. Teve sorte, né? Teve sorte, Rogério, diferente de mim, que são... Eu fico furioso que eu não gosto dessas coisas. Então, mas por quê? Esse estudou muito, ele conseguiu. Quem não estudou ficou para trás. Então a mesma idade ficou para trás. Isso é comum de você encontrar na rua pessoas que você estudou há 20 anos atrás. Você hoje é um médico, é um advogado, é um executivo, é um CEO de uma empresa, é um grande empresário, e aquela pessoa ficou para trás. Ok? O seu nível foi de 1 a 10 muito rápido e ele se manteve ali no 1 ou no 2. Então você precisa só ficar atento a isso. E realmente o que o Rogério falou, para de se vitimizar, para de sofrer. Por quê? Porque sempre dá tempo. Sempre dá tempo. As feridas que a vida nos apresenta durante nossa caminhada aqui na Terra, em geral, ficam abertas? Nós falamos até há pouco tempo aqui, né? Você perguntou, né, se não são feridas antigas. É necessário você possuir conhecimentos específicos e instruções objetivas para fechá-las. Porque o importante é você entender. Nós falamos aqui, há poucos minutos atrás, sobre exatamente isso. Porque a pessoa está carregando, quando você está carregando um peso que você não aguenta, o que é que você faz? Você... Para, bota o peso no chão, chama ajuda, não é isso, para carregar com você? É a mesma coisa. Então, você precisa fechar essas feridas a ponto de transformá-las em cicatrizes, que é importante. Você transformar as feridas em cicatrizes. Porque se você deixar ela aberta o tempo todo, vai só doer e ter problemas. Então, em meras lembranças, além das cicatrizes, em meras lembranças do que passamos, né? Superamos e sem ressentimentos. Que isso é muito importante. Então é necessário possuir conhecimentos específicos para transformar todas as dores em experiência. Eu comecei minha vida com 8 anos, de 8 aos 18, perambulei pelas ruas vendendo tudo que eu podia para sobreviver, ok? E entrei em uma instituição financeira, me transformei em gerente, virei empresário, quebrei, virei catador de lixo. Você já imaginou se eu ficasse remoendo tudo isso na vida? Então, as feridas que a vida nos apresenta durante a caminhada aqui na Terra, em geral ficam abertas, fica para quem quer que ela fique. Quando você tem um corte profundo, a primeira coisa que você vai é para onde? Hospital. Fazer o quê? Curativo. Ponto. Pontuar, não é isso? Tirar? Mas se você ficar em casa, vai curar. De uma forma ou de outra vai curar. Agora, se você for para o hospital, tomar o remédio, fizer o curativo, pontuar, né? Tirou aqueles pontos, botou os pontos, continuou tomando o remédio, depois voltou e tirou os pontos. Não cicatriza mais rápido? Nem meu braço. Pronto, é exatamente isso. Então, o que é que você precisa? Curar as feridas. Mas tem gente, infelizmente, isso acontece, o tempo todo ali, batendo só naquela ferida, e se vitimizando. Eu me lembro que você mandou um áudio para mim de um amigo seu, de um cliente, alguma coisa assim, que você explicando para ele a situação, dando uma solução, e ele, não, mas é porque você é isso, é porque você não sabe o que é isso. Sempre tem a resistência, né, que a gente fala, eu chamo, essas pessoas são pessoas resistentes a mudanças. Pessoas resistentes a mudanças. Por quê? Porque ela não quer mudar, ela quer se vitimizar. Vitimizar para ela é muito bom.
Ela gosta disso, ela gosta do sofrimento, que as pessoas chegam, coitado do Rogério, você é o coitado, ô Rogério, você é o coitado, ô Rogério, você... Não, transforme a sua vida. Transforme. Se eu não tivesse transformado a minha vida com toda a experiência, não teríamos hoje 150 programas no YouTube, que é um treinamento para vocês. Eu não estaria aqui falando semanalmente com vocês. Então, você precisa mudar a sua vida, você pode mudar a sua história a qualquer momento. Agora, você precisa arregaçar as mangas, parar de reclamar. Qual é o ponto que você precisa de melhoria na sua vida? Qual ponto você precisa de melhoria? Vai lá e transforma. Simples assim, Rogério. É interessante é que me deixa muito chateado esse negócio de vitimismo. A pessoa, eu fico assim, sabe, me faz mal, porque a pessoa tem 2 pés, tem 2 mãos, fala, tem oportunidade. Rapaz, o mundo, ele foi feito do nada. Do nada. A gente nasceu sem nenhuma roupa, sem nada. A gente está vestido, a gente come, sabe? E uma coisa que eu acho bem interessante, que a Bíblia fala, que é do apóstolo Paulo. Eu gosto dele quando ele diz assim, ó, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. O que é que ficou para trás do apóstolo Paulo? Ele foi apedrejado, ele ficou dentro de um balde, desceu escondido, ele foi perseguido, e era um cara que foi... Teve uma vida de sofrimento, uma vida de sofrimento, e era um cara que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era como se fosse a faculdade de Harvard. Hoje o cara era um cara, e ele se desconstruiu todo e disse assim, ó, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para onde? Para o alvo. Para o futuro. Para o futuro. O futuro. Você vai para o futuro. Porque o que passou. Não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer. Eu tenho muito isso comigo, assim, eu sou muito assim, sabe, André? Ontem passou. Eu não vou remoer ontem. Eu caí da moto, acidente, aí agora eu caí, não, agora eu tenho que resolver como é que eu vou solucionar. Fim de papo, simples assim. Pra frente. Tem até um ditado que fala assim, é pra frente que se anda. E outra coisa que eu queria destacar bem rapidinho sobre mim, eu tinha um problema muito sério com minha mãe, porque na minha adolescência, como a minha mãe casou pela 2ª vez, teve meu irmão, sou mais velho, minha mãe me rejeitou muito. Minha mãe dizia assim, rapaz, você é isso, minha mãe foi muito... Hoje não, hoje a gente se perdoou, hoje eu sou cristã, ela é cristã, teve uma limpeza, principalmente espiritual, essa parte bem legal. A Bíblia diz que você tem que crescer na graça e no conhecimento. O que é a graça? É a parte da religião de Deus. O conhecimento é isso aqui, é você ter um mentor que lhe oriente. Então, Deus me ajudou muito nisso. Hoje eu vejo minha mãe e meu padrasto com outros olhos, porque eu resolvi perdoar, resolvi andar para frente, ela resolveu perdoar, a gente resolveu fechar e ficou uma cicatriz que hoje edifica pessoas quando a gente conversa. Pronto, então, as feridas que a vida nos apresenta durante a nossa caminhada aqui na Terra, em geral ficam abertas, você vai lá e fecha. Isso. É com ações, com atitudes, que se você fizer isso, com toda certeza vai mudar. A vida do Rogério mudou, a minha vida mudou, ok? Eu quebrei a minha empresa, a minha empresa quebrou, mas a culpa é minha mesmo, porque má gestão, pessoas atrapalharam bastante, mas acabou-se, ficou para trás, eu toquei a minha caminhada, melhorou muito mais, transformei tudo, coloco isso em uma palestra nossa que é Transformando o Suor em Sucesso, e hoje nós estamos ajudando pessoas. Não é isso, Rogério? Exatamente. O próximo tópico diz assim, Pimentel, os líderes precisam estar sempre calibrados emocionalmente? Olha bem, nós falamos de liderança aqui. Uhum. Os líderes precisam estar calibrados emocionalmente. Jesus era calibrado emocionalmente, Rogério? Rapaz, ó, você passou a bola para me dar um gol. Eu ia falar sobre isso. Quando Pedro nega Jesus, ele negou Jesus quantas vezes? 3. 3 vezes. E essa situação mexeu com Pedro emocionalmente. Porque Pedro se arrependeu mesmo e disse, poxa, e agora como é que eu vou resolver isso? Como eu vou resolver essa situação? Eu neguei aquele que estava comigo, aquele que me ajudava, tudo. Mas quando Jesus ressuscita, que é interessante, ele diz assim, ó, olha o que ele diz, ó. Diz aos discípulos e a Pedro, que eu estou em tal lugar e quero vê-lo. E foi aí. E Deus foi até o encontro de Pedro e fala aquelas frases que 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Senhor. Edifica a minha igreja. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Edifica a minha igreja. Pedro, tu me ama? Ele ficou triste, baixou a cabeça. Senhor, tu sabes que eu me amo. Edifica minhas ovelhas. Ou seja,
Jesus estava preparado emocionalmente para sarar a ferida daquele liderado dele. Então, os líderes precisam estar calibrados emocionalmente? Claro que sim. O poder por meio da liderança expõe com intensidade, isso é muito importante, os buracos da alma. Olha isso aqui, ó, o poder por meio da liderança expõe com intensidade os buracos da alma. Por isso, só deveria ter poder quem possui inteligência emocional para lidar com as próprias emoções e a empatia para se relacionar com os outros. Lembre-se, quanto mais visibilidade, mais vulnerabilidade. É verdade. Então, quanto mais poder você tem a frase do Stan Lee, do Homem-Aranha, quanto mais poderes, mais responsabilidade. Você líder. Então, tem pessoas que chegou na liderança, né? Chegaram na liderança, no caso, são as pessoas que chegaram na liderança, e aí o que é que acontece? Agora eu vou fazer tudo que fizeram comigo. Ok? Está errado. Não vai ter melhora nunca. Então você líder precisa estar calibrado emocionalmente. Ok? O que fizeram com você de bom, repassa. O que fizeram de ruim, esquece, enterra. Não tem como eu falar da Bíblia porque eu vivo com ela diariamente. Então esses tópicos é muito ligado à Bíblia. A gente tem a história de José do Egito, não sei se você ouviu falar. José foi vendido pelos irmãos, foi jogado no buraco, foi preso e ele decifra um sonho de Faraó e Faraó torna ele governador do Egito. E ele manda trazer aquelas pessoas que maltrataram ele, que venderam ele, que foram os irmãos. Quando ele está cara a cara com os irmãos ali, ele tinha poder de fazer tudo, mas ele perdoa e traz ele para perto. Pronto. Então passou exatamente isso. O líder precisa entender isso. O líder que não tiver calibrado emocionalmente na vida, ele não vai servir para nada. Só para criar problemas. Ele cria problema na casa dele, ele cria problema na família, na sociedade, no emprego. São aquelas pessoas chamadas intragáveis. Você conhece alguém assim intragável? Pare um segundo e reflita. Aquela pessoa, meu Deus do céu. Então mude. Quando você muda, tudo muda. Tudo muda. Então, eu faço questão de almoçar com funcionários meus na mesa. Faço questão, isso em todo mundo. Vamos falar de 1 ao 10? Do nível 1 ao 10 almoça comigo na minha mesa. Eu sou igual a todos vocês, eu sou igual a todos eles. Então, você não tem que ter essa distinção. Então, ser líder não é fácil. Ser líder não é fácil. Agora, treinando, com toda certeza você chega ao auge, ao ápice da liderança, que é ser amado. Eu já até contei uma história em um dos nossos programas. Nós temos no Instituto Pimentel uma consultoria empresarial. Eu estava fazendo consultoria em uma empresa, em outro estado, e tinha uma mulher. Ela tinha 10 liderados mais ou menos. Ela era muito boa mesmo no que fazia, na liderança dela. E ela me chamou e falou assim: André, eu vou ter que me afastar da empresa por mais de 90 dias. Como a empresa não vai conceder isso para mim, eu vou pedir demissão. Eu falei, mas por quê? Ela me contou a história de família. Eu falei, me dá aí 24 horas para eu pensar. Ela pediu demissão. Eu juntei a turma dela, os 10 funcionários dela, contei para eles, falei, fulano, aconteceu isso. Vocês querem que ela saia da empresa? Não. Olha, liderar. Olha, a liderança é aquela... Não, eu digo, então eu tenho uma sugestão. Vamos deixar ela com horário livre durante 90 dias e vocês assumem todos o papel de liderança aqui dentro. Aqui não vai ter um líder, não. Todos vocês são líder. E eu vou ajudar vocês. Vocês topam? Topou. Chamamos ela, chorou muito. Deixei ela livre. Eu tinha poder na empresa, deixei ela livre. Ela voltou com 30 e poucos dias para a empresa, Rogério. Ela faltava um dia, no outro ela vinha, ok? E resolveu a vida dela. Agora, os liderados dela, ok? Fez uma festa quando ela voltou e apoiou quando ela queria sair, ok? Sair para tratar e ficar faltando, né? Não cumprindo aquele horário. Mas por quê? Pela liderança que ela exercia lá com aquela turma. Porque você chega para as pessoas e fala assim, fulano, o Rogério está pedindo para sair da empresa, o que vocês acham? Deixa aí. Ok? Então você líder, quais são os seus resultados hoje?
Como é que está o seu setor? Como é que está a sua empresa, seu departamento? Você é contratado pela área técnica e é demitido pela área comportamental. Fica essa dica, né, Rogério? Fica isso. Vamos lá? O próximo tópico diz assim: Pimentel, as consequências de falta de excelência emocional são realmente imensuráveis? Legal essa pergunta, né? Porque faz todo um contexto do que nós já falamos até agora. Ó, não tem inteligência emocional, é o fim da vida, tá? A própria história comprova a psicologia. Atrás de alguém que fere, que humilha ou machuca, há um ferido no passado, e esse ferido, por não saber utilizar a inteligência emocional, vai para a opressão. Ok? Falamos até no tópico anterior, o líder que, né, passou por muito sufoco, muitos treinamentos, humilhado, quando ele vem com sede nos olhos, não de melhorar, de bater em todo mundo. Então, dê poder a uma pessoa ferida e você terá um ditador, um matador de sonhos e um destruidor de destinos. Entendeu agora as consequências da falta da inteligência emocional de um pai, de uma mãe, de um líder na empresa, de um líder na política? Ok? De um presidente de uma empresa, de um diretor de uma empresa. O que essa falta de habilidade, essa falta de controle emocional pode fazer dentro de uma empresa? Tem pessoas, Rogério, que vai embora e deixam... Eu já cheguei numa empresa, de manhã cedo, tem muitas histórias da consultoria, eu cheguei mais cedo que todo mundo, e eu fui para um departamento, um ar-condicionado potente ligado. Dormiu ligado. E quando o pessoal chegou, a sala fria, gelada, eu brinquei, e eu chamei a pessoa que é responsável. E perguntei, por que tu deixou ligado? A empresa também não faz nada pela gente, a gente não se preocupa não. Deu para você entender? Aí foi que eu comecei a explicar para esse líder. Depois tive uma reunião com os liderados, já que estava nesse nível, eu falando o seguinte, ó, se essa empresa quebrar ou fechar aqui, vocês vão estar tudo desempregados. A companhia de energia agradeceu a noite que passou ligado a luz, o ar-condicionado, porque eles cobraram pelo serviço prestado que para a empresa não serviu de nada. Mas saiu o dinheiro da empresa. E comecei a mudar isso, Rogério. E isso foi transformado. Agora, por quê? Eles vieram fazer queixa de gerente, de diretor, porque o negócio vinha de cima, do presidente ao diretor, ao gerente, ao supervisor, era tudo a mesma imagem do presidente. A empresa pagando preço alto. A empresa pagando um preço alto. Então você precisa ter a excelência emocional, porque senão os resultados negativos serão imensuráveis. Você não vai conseguir. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Dê poder a uma pessoa ferida, sem equilíbrio emocional, e você terá um ditador, um matador de sonhos e um destruidor de destinos. Quando eu entrei na minha empresa lá, há 35 anos atrás, um semi-analfabeto, eu escutei muito. O que é que essa empresa, como é que contrata uma pessoa analfabeta como essa, em vez de me ajudar? Ninguém não ajudava, criticava. Ok? Mas um ditador, tá vendo? Poderia ter matado meus sonhos, meu destino, mas eu nunca deixei que isso acontecesse sem saber o que eu estava fazendo na minha vida. Então toma cuidado com o que falam para você. Você líder, você tem uma responsabilidade social. Você pai e mãe, que tem filhos pequenos, já imaginou? Já observou que filhos têm comportamentos igual do pai e da mãe? Padrão de repetição, né, que você fala. Simples, padrão de repetição. Agora, se o padrão for ruim, o comportamento vai ser como ruim. Então você, pai e mãe, antes de ter um filho, deveria fazer um treinamento primeiro, ok? Como cuidar de uma criança, como cuidar de um ser humano, a responsabilidade que você tem, que é para o resto da vida. Mas tem gente que não pensa assim, não é isso, Rogério? Eu quando eu era criança, eu apanhei muito da minha mãe. Eu era chinelada, era corda, era cipó. Mas era a época, né, Rogério? Era desse jeito, né? Hoje é totalmente diferente, né? Eu estou dizendo que assim, não teve traumas que fosse... pelo contrário, eu trabalho muito a minha parte emocional. Por exemplo, esses dias eu estou com uma distensão na minha coxa. Eu tive que ir ao centro, o meu colega anda, tal. Rogério, calma, cara, tá tudo
tudo sob controle, tudo. Então, nós estamos falando muito sobre o emocional, que envolve o seu cérebro. O equilíbrio. O equilíbrio, você está equilibrado porque você passa por situações inúmeras, no trânsito, na sua empresa, em casa, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. E o mundo hoje está meio abalado devido às redes sociais. Por isso, as pessoas não passam mais tempo em rede social do que... Por isso, esse programa nosso, esse treinamento, vai ajudar muito. Essa é a intenção do programa. Ajudar vocês com temas que irão transformar a vida de vocês. Não é isso, Rogério? Isso. Vamos lá. O próximo tópico diz assim: Pimentel, a falta de habilidade nos relacionamentos, a diminuição de argumentos inteligentes e o fim da empatia são características intoleráveis nos dias atuais. E por quê? Pensa bem, ó, a falta de habilidade nos relacionamentos. Relacionamento eu coloco todos, profissional, pessoal, ok? Então, por que vivemos, respondendo a você, Rogério, por que vivemos na era da indústria do prazer, ok? Então, a satisfação. Então, todo mundo quer ter a satisfação, todo mundo quer ter aquela tranquilidade, todo mundo quer ter o conforto. Sentir-se bem é o principal, Ser feliz é o objetivo principal também. Ok? É o objetivo principal. Então a intolerância deve ser abolida. A intolerância tem que ser abolida. Não pode uma pessoa ser intolerante 24 horas por dia. Antigamente, naquela que chamava de venda, você ia comprar algo, parecia que você estava fazendo era um favor para o dono da venda. Ok? Então, não, hoje mudou. Hoje tem que ter atendimento. Eu atendo todos os meus clientes com a maior calma do mundo, a maior tranquilidade do mundo, o maior respeito do mundo. Ok? Tendo habilidade no relacionamento, porque às vezes tem pessoas que são difíceis. Mas aí que você tocou no tópico agora é o seguinte: pessoas são difíceis, mas como eu tenho uma habilidade, ela não dispara nenhum gatilho em mim. Ela não dispara gatilho em mim. Ok? Você pode mandar uma sugestão do programa, um comentário, dizer que nosso programa está horrível, é péssimo. Isso não vai mudar o meu programa. Mas eu vou lhe perguntar como eu posso melhorar você. Se você me disse que é horrível, você tem uma sugestão para mim. Mas se você não conseguir passar qualquer tipo de sugestão, eu vou seguir com o programa. Então não deixo me abalar. Eu me blindei, eu botei aqui dentro uma blindagem que não entra nada que eu não queira. Ok? Na minha vida. E isso tem me ajudado bastante no dia a dia. Eu transformei a minha vida junto a pessoas, os meus resultados, eu respiro, eu penso, eu tenho o meu delay para poder falar alguma coisa. Então tudo isso você precisa. Agora, isso é o quê? É calibrar diariamente. Se você calibrar diariamente, André, como é que eu calibro? Estudando. André, como é que eu calibro? Assistindo um programa Foco Sucesso. André, como é que eu calibro? Lendo livros. Ok? Então você precisa estar calibrando. Poxa, eu comprei o meu primeiro livro de inteligência emocional em 1998, no aeroporto de Curitiba. Ok? Eu tenho esse livro até hoje. Mas por quê? Porque naquela época eu falava, o emocional, ninguém se falava muito, mas eu disse, eu preciso melhorar. E meus resultados se transformaram. O programa está caminhando, né, Rogério? Está caminhando. Por fim, né? Vamos lá. As empresas da atualidade estão trocando os currículos excepcionais por pessoas excepcionais? Fale sobre isso. Exatamente isso. As empresas, eu faço na consultoria, as pessoas estão fazendo o seguinte, Rogério: a competência técnica, ela é muito importante, que é o conhecimento. Só que as pessoas têm competência técnica e não têm competência comportamental. Então ela não sabe nem passar, porque o líder é exatamente isso, ele precisa preparar a fila, porque ele não vai ficar para a eternidade naquela empresa. Como ele não tem a competência comportamental, ele não sabe passar o conhecimento. Quando ele passa é naquela agressividade. E aí o que é que acontece? As empresas estão optando com pessoas que tenham mais competência comportamentais. A competência técnica, ela é importante, ok? Mas ela não é única agora. Então ele chegou naquele estágio de ser um líder por causa da competência técnica, não foi da competência pessoal. Não, ele conseguiu chegar lá. Quando chegou lá, ele não tinha. Então, a sua expressão emocional pode derrotar ou alavancar suas conquistas.
eu estou falando aqui. Você até conseguiu chegar a uma liderança, mas a sua expressão emocional vai lhe derrotar. Seus objetivos e, consequentemente, vai derrotar você, né? As suas conquistas, os seus objetivos e, consequentemente, levar você aos resultados negativos ou até positivos. Porque se você tiver uma competência comportamental bem trabalhada, isso vai melhorar muito. Então, as empresas da atualidade estão trocando currículos excepcionais por pessoas excepcionais, exatamente isso, porque o maior ativo de uma empresa, Rogério, são as pessoas. São as pessoas. Então, se as pessoas não têm a capacidade comportamental de cuidar das outras pessoas, esquece, não vai dar certo. Você líder, você é empresário, você é diretor de uma empresa, dono de uma empresa, você consegue passar 2 dias longe da sua empresa sem você ir lá? Me responde isso agora. Você consegue? Não, André, porque tem pessoas que eu ligo e falo assim, Rogério, eu quero marcar uma reunião contigo. Não tenho tempo. Não, o dia tem 24 horas, não tenho tempo. E ele tem uma empresa, só que é o seguinte, como ele não prepara pessoas, tudo que acontece é em cima dele. Então, eu já tive em empresas de fazer a nossa consultoria empresarial, que o empresário, engraçado que ele falou assim, André, eu hoje consigo chegar na minha empresa 11 horas da manhã, um dia, né? Não são todos os dias, e está tudo rodando. Eu digo, mas por quê? Porque você preparou pessoas. A consultoria lhe ajudou para isso. Então, é exatamente isso. Tem pessoas que não têm tempo para nada. Por quê? Porque ele não sabe delegar, ele não sabe montar equipe, ele não sabe cuidar da equipe. E como ele maltrata tanta gente, ele não tem coragem de ficar ausente e as pessoas boicotar, entendeu? Ele não tem um tempo qualitativo dele mesmo, até para ele fazer uma academia, ou para ele se cuidar, ou programar a agenda, ter uma agenda programada, porque a gente fala com a pessoa, rapaz, eu estou cheio, não tenho tempo, e está tudo corrido, não sei como é que a pessoa consegue viver desse jeito. Você conhece alguém que passa o tempo todo no celular? É um empresário, um diretor, um gerente, o tempo todo no celular. Você não consegue falar com ele. Você fala com ele, o telefone toca, a mensagem que chega. Aí você pergunta, tem qualidade naquilo ali? Não. É apagando incêndio 24 horas, é melhor contratar um bombeiro. Não é isso, Rogério? Exatamente. Pimentel, somente a excelência emocional proporciona a flexibilidade? Anota essa frase que eu vou falar aqui agora para vocês. Anota. O mais flexível vence o sistema. O mais flexível vence o sistema. O bambu. O vento bate, o bambu faz, o bambu volta. O bambu, não é isso? Seja um bambu. Seja um bambu. Se você conseguir ser bem flexível, igual ao bambu, você vai ver o que eu estou falando aqui agora para você. O ser humano atual deseja conforto em tudo. Falamos já aqui, deseja conforto em tudo. E isso inclui as suas emoções. Já falamos também de você cuidar da sua saúde emocional. Então, a excelência emocional levará você às grandes conquistas material e profissional. Inclusive, nós estamos montando uma palestra, que depois vai ter o treinamento de Jornada para o Sucesso. Eu não lembro agora qual é o nome da palestra. Você lembra qual foi o nome da palestra aí? A palestra é... Torne seu sucesso, né? Através do seu emocional, alguma coisa assim, né? Seu destino... Palestra Seu Destino ao Sucesso. Pronto. Então, o que acontece? Por quê? Porque nós vamos pegar você, levar você para o seu destino. Qual é o seu destino? Um sucesso. Mas para ter sucesso na vida pessoal e profissional, você tem que ter equilíbrio emocional. Você tem que ter excelência emocional. Você tem que ter excelência. Qual é o tema do programa, Rogério? O tema do programa é você e a excelência emocional. É o que nós estamos falando aqui, a excelência emocional serve para tudo, para todos os resultados. Você vai ter dinheiro, você vai ter paz de espírito, você vai ter tranquilidade, você vai ter resultados, você vai ter sucesso. Você vai ter o sucesso. E muitas vezes a pessoa ela perde o equilíbrio quando acontece, uma transportadora erra o endereço da empresa dele, ou quando faz uma compra a mais, ou quando acontece algum problema na empresa, no lugar dele ter um equilíbrio para resolver aquilo, acontece isso aqui. Ele não tem uma gestão boa, ele fica desequilibrado, ele já quer brigar. Então isso não vai levar a nada.
O desespero, né? O desespero. Muitas vezes a pessoa não tem aquele equilíbrio de saber resolver demandas. Também que eu não gosto de falar de problema, demandas, porque vai vir na sua empresa, você chega lá, chegou na empresa, na hora que entrou, a secretária já chega, doutor André, tem isso aqui, se você tiver um equilíbrio... Acabou-se. Como é que controla a reunião? Não sei se vocês conseguem ver aqui a nossa palestra, que é Palestra Seu Destino ao Sucesso. Vai estar nas nossas redes sociais, vai lá e dá uma olhada, está nos stories até, André Pimentel Sucesso. Seu destino ao sucesso. O seu futuro começa agora. Nós vamos falar só sobre inteligência emocional. Nós vamos tratar, é um tratamento, exatamente isso. É um tratamento emocional, para você que chegar à inteligência, ok? Você chegar à excelência emocional. André, todo mundo nasce inteligente? Rogério, vamos falar assim, a inteligência é algo que você pode ir adquirindo dia após dia. Tem pessoas que nascem super, aquelas pessoas que com 10 anos, já vi história de pessoas com 12 anos estão numa faculdade. Isso é excepcional demais, tá? Mas todo mundo, você pode ser inteligente sempre. Eu era analfabeto. Eu me tornei uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Mas por quê? Porque eu busquei a inteligência. É muito mais fácil. Agora, quando você vê o tempo todo a vitimização, eu não tive chance, eu não tive, esquece, não vai conseguir isso nunca. Você não vai chegar à excelência nunca. É verdade. Só reclama? Pimentel, somente os líderes precisam lidar com suas emoções ou pessoas comuns também? É o que nós falamos aqui o tempo todo. Todos precisam. Os líderes é muito importante, né, Rogério? Os líderes estão na linha de frente. Os líderes estão na linha de frente, ok? Então os líderes precisam. Vamos lá, vamos falar novamente sobre flexibilidade. Se não formos flexíveis, não há chance de alcançar os grandes resultados. Tem que ser flexível. E isso serve para todos os seres humanos, independente de cargos ou posição social. Todos os seres humanos, independente de cargo ou posição social, tem que ter equilíbrio emocional, cuidar das suas emoções, o tempo todo, aí você fala assim, mas André, aquela pessoa sofrida, essa é que tem que ter equilíbrio emocional mesmo, porque senão ela vai acabar atrapalhando o mundo, ela vai acabar fazendo um monte de besteira. Por quê? Porque como eu fui muito pobre na infância, muito pobre, já imaginou se eu carregasse todo aquele peso da pobreza até hoje? Eu seria uma pessoa intragável. Então você vai mudando, você vai melhorando. Tem pessoas que são revoltadas com tudo, porque a pessoa adquiriu um bem, tem uma coisa. Eu conheço pessoas assim, ficam, poxa, como é que ele conseguiu isso? Como é que pode... Cara, ele trabalhou, é o problema dele, é a vez dele, com ele, vamos cuidar da gente, cuidar... Mas é porque não pode, não sei o quê, não sei o quê. Então, o tempo que essa pessoa está perdendo, olhando a vida dos outros, ela estava estudando. Exatamente. Usamos essa frase aqui direto. O que é que o conhecimento faz com as pessoas, Rogério? Liberta. O conhecimento liberta, ok? Conhecimento é uma chave. Você está preso em uma cela e vem a chave chamada conhecimento. Você pega a chave conhecimento e você abre. É uma história bem interessante, não sei se você já assistiu, que é o Conde de Monte Cristo. Já assistiu esse filme? Não, mas conheço. Pronto. Ele foi preso injustamente, ele ficou muito revoltado, ele não conhecia, não sabia nem falar. Então, dentro dessa cadeia que ele ficou, que era uma ilha, ele conheceu um mestre, que estava preso lá há muitos anos. E o cara ensinou ele tudo, a comer, a andar, a vestir, ensina ele tudo, economia, ensina matemática, ensina várias línguas. E além disso, tem um tesouro escondido que ele vai descobrir, ele volta milionário com conhecimento muito grande. Então, o conhecimento realmente liberta a gente. Então, ele não foi preso. Ele apenas foi o quê? Polido. É só você entender, ele foi polido. O Mandela, quando estava preso, 30 anos, depois se tornou presidente lá da África, um dia ele estava rindo, lendo, que ele lia muito, né? Um dia ele estava sorrindo, e a pessoa chegou para ele e falou assim, Mandela, ele não chamava de Mandela não, tem outro termo. Mas vamos falar de Mandela. Mandela, você é negro, está preso, vai passar tanto tempo, e você está sorrindo. Aí ele usou uma frase, eles podem prender o meu corpo, mas a minha mente nunca. Então, a sua mente se estiver presa, esquece. Preso é o quê? Conhecimento que você não tem. Conhecimento é uma chave.
Você pega a chave, não abre a porta da sua casa, tem a chave do conhecimento. Toda vez que acontece alguma situação com o André Pimentel, ele busca essa chave no conhecimento dele para solucionar aquela demanda, ok? Então isso me libertou, isso me transformou, isso mudou a minha vida, isso mudou os meus resultados, que é isso que nós estamos o tempo todo aqui passando para vocês. Pimentel, somos seres emocionais e, se não recebermos treinamento de excelência, as nossas emoções podem nos conduzir a viver de forma primitiva, à base da reação e instintos? Olha que pergunta maravilhosa. Olha bem, porque se você não tiver a excelência nas suas emoções, você pode se tornar uma pessoa primitiva. Porque um cachorro, um animal, quais são as reações dele? Instintos. O ser humano, ele é altamente emocional. Então, quando você trabalha isso, tem pessoas que caem alguma coisa no chão, é aquela confusão imensa, né? É emocional. Aí a pessoa ainda aperta o dedo assim e fala assim, a minha paciência é zero. Tem que ter paciência todo dia, tem que assoprar o saco da paciência todo dia. Ok? Então, vamos lá. As emoções podem ser passageiras. Podem ser. Mas, se não soubermos lidar com elas, podemos eternizá-las. A fixação de uma emoção depende completamente do seu nível de aprendizado emocional para lidar com ela e dominá-la. Então, o que é que acontece? Nós falamos até já no tópico anterior aqui, falamos sobre pessoas que você feriu. Você feriu pessoas, Rogério, com seu instinto, Claro. ok? Com suas palavras duras. Não, mas eu sou desse jeito, eu sou durão mesmo. Eu tenho falado, para quê? As pessoas se afastam. Você que está assistindo nosso programa agora, tem alguma pessoa na sua vida, familiar, amigos, que você está afastado há muito tempo? Que você está afastado há muito tempo? Simplesmente por ele ou por você ter usado palavras duras. Não controlou a emoção, em um momento de ira, de raiva, de instinto, foi lá e despejou aquele veneno todinho, e você está sofrendo agora, porque você perdeu um relacionamento amoroso, você está sofrendo porque perdeu um emprego, você está sofrendo porque perdeu um amigo, você está sofrendo porque está longe de um familiar querido. Isso está acontecendo na sua vida agora? Inclusive, nós vamos ter uma palavra daqui a pouco sobre isso. Mas por quê? Porque somos seres emocionais André, quais são esses treinamentos que nós precisamos para ter excelência? Estudar, treinar, assistir o programa Foco Sucesso. Isso é um treinamento. As nossas emoções podem conduzi-las a você viver de forma primitiva. Viver de forma primitiva é aquele ser recluso, que ninguém quer você perto. Quantas pessoas têm um evento e dizem, não, se fulano for, não vou não. Aí o outro fala, não, mas fulano vai? Não. Rapaz, se o Rogério Shoa for, eu não vou não. Não vou lá não. Aí o que é que acontece? 6 pessoas dizem que eu não vou lá não. O que é que o pessoal faz? Tira o Rogério. Você vai viver de forma primitiva, sozinho nesse mundo. E posso dizer uma coisa para vocês? Quando você nasce, você precisa de 6 braços para sobreviver. Ok? Se não tiver 6 braços, esquece. E você já nasce com eles. 2 do pai, 2 da mãe e os seus 2. Você precisa desses 6 braços, no mínimo, para sobreviver. E quando você morre, você precisa de 10. São 4 pessoas para carregar você e os seus 2 braços. Cada pessoa com 2, 8, com os seus 2, 10. Você já conquistou isso na vida? Nós precisamos conquistar 4 pessoas, no mínimo. Porque senão você vai ficar deitado o tempo todo no chão. Alguém precisa carregar. Tem que ser 4 pessoas. Então, o emocional pode lhe afastar dessas 4 pessoas. Você precisa entender isso. Quando você entende, você realmente... É só olhar para seus resultados agora. Como é que eram os seus resultados? Quantos relacionamentos você já perdeu na sua vida? Aqueles relacionamentos, homem e mulher, quantos? Relacionamentos amorosos, quantos você já perdeu? Quantos empregos você perdeu? Ou você está no emprego há muito tempo e você nunca é promovido, e pessoas que entraram depois de você estão sendo promovidas? Porque exatamente pelo lado emocional. Esse lado emocional está atrapalhando 100% a sua vida, Rogério. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Vou ler para vocês agora
Nosso programa foi sobre excelência emocional. Como você ter excelência emocional? As contrariedades, os traumas, as rejeições e as privações continuarão a sobreviver enquanto estivermos nesta vida. As emoções são inevitáveis, Rogério. São inevitáveis. Elas simplesmente vêm. Porém, com habilidades corretas, podemos conduzi-las para onde quisermos, para que assim jamais sejamos escravos das nossas explosões emocionais. Hoje, você se arrepende de alguma explosão emocional indevida? E quantas pessoas hoje vivem distante e sofrendo devido a esta explosão emocional ou estas explosões emocionais? Agora presta atenção. Está doendo? Vai lá e pede desculpa. Pede perdão. Simples assim. E volte para a vida. Volte para as pessoas. Volte para o mundo. Pensem nisso e sucesso sempre. É isso aí, Rogério. Porque as explosões emocionais tiram pessoas, jogadores de futebol. O Zidane na Copa do Mundo. O Zidane na Copa do Mundo. O Zidane é um lorde. O Zidane na Copa do Mundo deu uma cabeçada em um jogador. E ele disse que o jogador falou da família dele. Mas ele ali perdeu o quê? O emocional. Jogadores de futebol são expulsos, às vezes, por uma discussão com o juiz. Por quê? Porque o emocional não está trabalhado. E aí prejudica ele e o time dele. Ele prejudica uma instituição. Ele prejudica uma torcida. Por uma decisão, por uma explosão emocional. Então, você pode explodir emocionalmente. Sabe quando é que eu faço a minha explosão emocional? Dentro do meu carro. É hora que eu grito, xingo, reclamo, com os vidros abertos, né? Para não ficar dentro do meu carro. E aí eu coloco para fora. Não mexo com ninguém, não machuco ninguém. Só sou chamado de doido às vezes, né? Porque o vidro está aberto, você falando, o pessoal chama você de doido. Mas não é. Isso é um tratamento emocional que eu estou fazendo comigo. Faça isso na sua vida. Faça exatamente isso. Porque na hora você pode repreender uma pessoa? Pode. A um funcionário? Pode. Lembre-se, você elogia na frente de todo mundo e trata no 1 a 1. Ok? As pessoas fazem ao contrário. Querem mostrar poder, querem brigar com o mundo. E aí os resultados são negativos. E eu digo para você, se seus resultados hoje estão negativos, primeiro, falta de conhecimento. Segundo, você não tem excelência emocional, Rogério. É isso mesmo. Rogério, estamos chegando mais uma vez ao fim do programa. Exatamente. Várias dicas de sucesso. Programa excelente e com certeza só vai acrescentar na vida das pessoas. Por isso que eu sempre digo, pensem nisso e sucesso sempre. Porque quando você pensa, é um caminho para o sucesso. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.